Olá pessoal, eu sou o Razek Almeida, mediador de matemática do Polo Central do Brasil, e hoje a gente vai conversar sobre progressões geométricas. Antes de definirmos o que são progressões geométricas, vamos pensar no seguinte problema. Suponha que eu tenho capital de R$ 10.000, ou seja, eu tenho esse dinheiro guardado, e consigo um investimento que dobrará esse valor a cada 4 anos. Caso isso ocorra, quanto terei em 20 anos? O que isso significa? Que eu tenho uma quantia de R$ 10.000, vou investir no fundo de investimento que a cada 4 anos vai duplicar esse valor e, com isso ocorrendo, eu vou ter um valor determinado daqui a 20 anos. E que valor é esse? Bom, a gente pode avaliar isso na forma de uma tabela, onde numa linha a gente tem o tempo em anos e na outra o capital. O zero, eu estou considerando o tempo presente, o hoje. Hoje eu tenho R$ 10.000. Passados 4 anos, esse dinheiro vai dobrar e eu terei R$ 20.000. Passados mais 4 anos, o dinheiro dobrará novamente e eu terei 40.000. Mais 4 anos, 80.000. Mais 4 anos, 160.000. E ao chegar nos 20 anos em que o dinheiro ficou rendendo, eu terei exatamente R$ 320.000 acumulados. Avaliando cuidadosamente a evolução do meu capital ao longo do tempo, a gente pode observar um padrão bastante interessante. Veja que se eu pegar, por exemplo, o 20.000 aqui, que é quanto meu dinheiro rendeu após 4 anos, e dividir esse valor por 10.000, ou seja, pelo valor imediatamente anterior, eu tenho o número 2. Se eu fizer a mesma coisa com qualquer um dos termos e dividir pelo imediatamente anterior, eu observo que isso se preserva. Por exemplo, vamos pegar agora 80.000 e dividir por 40.000. Tenho 2. Se eu pegar o 160.000 e dividir por 80.000, também tenho 2. E se eu pegar o 320.000, que é o meu valor após 20 anos, e dividir por 160.000, eu tenho 2 como resposta. Agora, vejamos um novo problema. Imaginem que a torcida de certo clube conta atualmente com 120.000 membros e decresce numa taxa de 25% ao ano. Ou seja, a cada ano, esse clube vai perder 25% dos membros que tinha. Qual será a torcida do clube daqui a 3 anos? Pessoal, a gente pode fazer a mesma coisa que fez para o exemplo anterior. Montando uma tabela e avaliando a variação do número de membros conforme o tempo passa, a gente verifica que o meu tempo presente é o tempo zero, e atualmente a gente conta com 120.000 membros. Vocês devem se lembrar da aula de porcentagem que quando a gente tira 25% de determinado valor, sobrará 75% desse valor. Sendo assim, quando a gente tira 25% do quantitativo atual de membros, para determinar quanto basta a gente multiplicar por 0,75, que na verdade equivale a 3 quartos. Assim, a gente obtém 90.000 membros após passar um ano. Passado mais um ano, a gente multiplica 90.000 por 3 quartos e obtém 67.500. E passado mais um ano, ou seja, daqui a 3 anos, a gente obtém 50.625 membros como resposta. Pessoal, agora a gente pode definir o que é uma progressão geométrica. Uma progressão geométrica é uma sequência numérica em que a razão entre um termo qualquer, a partir do segundo e o seu anterior, é constante. A gente viu isso acontecer nos dois exemplos anteriores. Vamos explorar isso mais um pouco dentro do contexto desses exemplos. Olha, do exemplo 1, a gente pode escrever os valores do investimento a cada 4 anos de forma sequencial. Nesse sentido, cada valor ocupa uma posição específica. Por exemplo, o 10.000, ele ocupa a primeira posição nessa sequência, que a gente vai denotar por A1. O 20.000 ocupa a segunda posição nessa sequência, e a gente denota por A2. O 40.000 a gente denota por A3, que é o terceiro termo dessa sequência. O 80.000 por A4, que é o quarto termo dessa sequência. 160.000 por A5, que é o quinto termo dessa sequência. E, finalmente, o A6, e sexto termo, é o 320.000, é o nosso último termo. Para a gente obter o segundo termo a partir do primeiro, por exemplo, basta a gente multiplicar o primeiro termo por 2.
Ao 2, a gente dá o nome de razão da progressão geométrica. Vale lembrar que esse 2 pode ser obtido a partir da divisão de qualquer termo, a partir do segundo, né, pelo anterior. Então, eu poderia pegar, por exemplo, 80.000, o A4, dividir pelo 40.000 e necessariamente teria que dar 2, que é a razão da PG. No meu caso aqui, eu escolhi o A2 e dividi pelo A1. E está tudo bem, a gente vai obter a razão da progressão geométrica da mesma forma, fazendo valer a definição que eu acabei de dar. Outra característica importante que a gente pode observar é que nessa sequência os termos ficam progressivamente maiores. A gente começa com 10.000 e chega a 320.000. Quando isso acontece, quando os termos ficam progressivamente maiores, a gente diz que a progressão geométrica é crescente. Do exemplo 2, a gente também pode escrever os valores relativos ao quantitativo de membros de um clube, que vai decrescer ao longo do tempo, de forma sequencial, onde cada valor ocupará uma posição específica. Por exemplo, 120.000 ocupa a primeira posição nessa sequência, e assim sucessivamente até a gente chegar no 50.625, que corresponde ao quarto termo dessa sequência. A gente viu que a razão dessa progressão geométrica é 3/4, e ela pode ser obtida a partir da divisão, ou seja, da razão de fato, entre qualquer termo da sequência a partir do segundo e o seu termo anterior. Nesse caso, eu peguei o A2, que é o segundo termo da sequência, e dividi pelo A1, que é o primeiro termo, obtendo 3/4, que é a razão dessa progressão geométrica. Outra coisa importante da gente observar é que a minha sequência fica progressivamente menor à medida que avançamos. Quando isso acontece, a gente diz que a progressão geométrica é decrescente. O raciocínio utilizado nos dois exemplos anteriores, ele pode ser generalizado para quaisquer sequências que se comportem de maneira semelhante. Mas antes de fazermos isso, vamos fixar alguns nomes que são importantes e constituem as progressões geométricas. Então, vamos falar um pouco sobre alguns elementos de uma progressão geométrica. Suponha que eu tenha uma progressão geométrica e escrevo os meus termos dessa forma: A1, A2, A3, A4 até a N, e depois ela pode continuar infinitamente. O primeiro termo eu chamo de termo inicial. Um termo qualquer eu posso chamar de termo geral. E a razão ela vai ser obtida quando a gente divide um termo qualquer a partir do segundo pelo seu imediatamente anterior. Então, a gente pode determinar a razão da progressão geométrica de diversas formas. A2 sobre A1 igual a 3 sobre A2 igual a 4 sobre A3 e assim até a N dividido por a N menos 1. A esse valor a gente chama de razão da progressão geométrica. Pessoal, vamos construir juntos a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, da mesma forma que fizemos para progressões aritméticas. Observe a minha sequência. Se eu sei que a minha progressão é uma progressão geométrica e eu gostaria de determinar o meu segundo termo, basta eu multiplicar o meu primeiro termo pela razão. Assim eu obtenho o segundo termo. Dessa forma, vale que A2 é igual a 1 vezes Q. Agora imagine que eu queira determinar o meu A5, meu quinto termo. O que eu precisaria fazer a partir do primeiro termo? Bastaria eu multiplicar uma vez aqui, olha, pelo Q. Se eu multiplicasse mais uma vez essa razão, eu chegaria no A3. Se eu multiplicasse mais uma vez, eu chegaria no A4. E se eu multiplicasse mais uma vez, finalmente eu chegaria no A5. Ou seja, eu precisaria multiplicar o meu termo inicial um total de 4 vezes a minha razão. Ao fazer isso, eu preciso multiplicar o meu termo inicial pela razão elevada à quarta potência. Ou seja, o meu A5 é igual ao meu A1 vezes Q elevado a 4. Bom, seguindo esse padrão, eu consigo vislumbrar a possibilidade de determinar o meu termo geral a partir do meu termo inicial. Observem aqui, por exemplo, no A5 igual ao termo inicial vezes a razão elevada a 4. A potência que está na minha razão ela é uma unidade inferior à posição do meu termo. Então, seguindo esse padrão, eu poderia multiplicar o meu termo inicial pela razão elevada a n menos 1, sendo n os n primeiros termos da minha progressão geométrica.
Assim, eu teria que AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Isso a gente chama de fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. E se não tivermos o termo inicial, o A1? Seria possível determinar uma fórmula geral assim como a gente fez anteriormente? Gente, sim. Observe a minha sequência. Essa sequência é uma progressão geométrica e eu quero determinar o A6 a partir do A3. Para fazer isso, bastaria eu multiplicar o A3 pela razão um total de 3 vezes. Ué, vamos recapitular. Eu multiplicaria uma vez e chegaria no A4, multiplicaria outra vez e chegaria no A5, multiplicaria outra vez e chegaria no A6, ou seja, um total de 3 vezes. Sendo assim, o A6 seria igual a A3 vezes Q elevado a 3. Agora, observem com cuidado que o A6 equivale ao A3 vezes Q elevado a 6 menos 3. Na potência da minha razão, nesse caso, eu tenho a diferença entre o termo que eu queria chegar e o termo de onde eu partir. Nesse sentido, a gente pode determinar uma fórmula mais genérica. Partindo de AP, eu posso chegar em AN. Para fazer esse caminho, basta eu pegar AN, igualar a AP e multiplicar pela razão elevada a N menos P. Pessoal, vamos fazer juntos o seguinte exercício. Considere a progressão geométrica 4, 12, 36 e que vai até 26.244. Quantos termos ela possui e encontre o sétimo termo. A primeira coisa que a gente vai fazer é destacar os elementos que a gente tem em mãos. Por exemplo, eu sei que o termo inicial é o 4. A gente sabe que o último termo da minha progressão é 26.244. E a gente não sabe qual lugar ele ocupa em relação aos outros termos. Apesar da gente saber que é o último termo, a gente não sabe a quantidade de termos que tem a nossa progressão geométrica. Então, a gente não sabe qual é o lugar do último termo. A razão ela pode ser determinada, como vimos na definição, a partir da divisão de qualquer um dos termos a partir do segundo pelo seu imediatamente anterior. Então, pegando o termo A2 e dividindo pelo termo A1, ou o segundo termo e dividindo pelo primeiro, a gente tem que a razão é 3. Com esses elementos, a gente consegue determinar o AN. A gente viu que a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica é dada por AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Substituindo os valores já obtidos, a gente tem que 26.244 é igual a 4 vezes 3 elevado a N menos 1. Ao dividirmos 26.244 por 4, obtemos 6.561, igualamos isso a 3 elevado a N menos 1, e temos que 6.561 equivale a 3 elevado a 8. Igualando a 3 elevado a N menos 1, a gente tem que 8 é igual a N menos 1, e finalmente o N é igual a 9. Assim, o último termo da nossa progressão geométrica ocupa a 9ª posição. Para encontrar o sétimo termo, a gente pode se valer também da fórmula do termo geral da progressão geométrica. Considerando A7 igual a 4 vezes 3 elevado a 7 menos 1, a gente tem que A7 é igual a 4 vezes 3 elevado a 6 e que A7 é igual a 2.916. Vamos ver outra forma de encontrar o A7. A gente poderia pensar em encontrar o sétimo termo dessa sequência de uma outra forma. A gente já determinou que o termo 26.244 é o 9º termo dessa progressão geométrica. Agora eu quero encontrar o sétimo termo. Para encontrar o sétimo termo, basta eu multiplicar a razão 2 vezes. Assim, eu obtenho o 9º termo da minha progressão geométrica. Substituindo esses valores, eu tenho que A7 equivale a 26.244 dividido por 9 e encontramos 2.916. Pessoal, vamos realizar esse último exercício para finalizar a aula. Sabendo que a população de determinada cidade, em 2018, era de 80 mil habitantes e a mesma cresce a uma taxa de 5% ao ano, determine qual será o total de habitantes desse município em 2021.
Primeiro, a gente vai elencar os dados que o exercício nos fornece. No tempo inicial do exercício, que é 2018, a quantidade de habitantes da cidade era de 80 mil pessoas. Então, esse vai ser o nosso A1. A taxa de variação de 5% ao ano, mais uma vez aqui a gente deve lembrar da aula de porcentagem, nada mais é do que aumentar 1,05 vezes determinado valor. Como realizaremos essa multiplicação a cada ano, temos que 1,05 é a razão da minha progressão geométrica. O n será igual a 4, pois o total de elementos da progressão geométrica é o quantitativo de habitantes da cidade nos anos 2018, 2019, 2020 e 2021. O que o enunciado nos pede é a quantidade de habitantes no ano 4, ou seja, o A4. Nesse caso, então, a gente tem o A1 e quer chegar no A4, certo? Para que isso aconteça, basta a gente multiplicar o A1 pela razão elevada ao cubo. Substituindo os valores, então, a gente tem 80 mil vezes 1,05 elevado a 3. Ao realizar esses cálculos, a gente verifica que A4 é 92.610 habitantes. Apenas a título de avaliação, podemos montar a tabela e verificar a variação do total de habitantes ao longo dos anos. Em 2018, tínhamos 80 mil habitantes, em 2019 passamos a ter 84 mil, em 2020, 88.200, em 2021, 92.610, que é exatamente o valor que encontramos com as ideias apresentadas nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigado e bons estudos a todos.